Vocês têm um caso específico de estelionato em cartório, né? Sim, nós detectamos isso, um documento inclusive acessível, feito em cartório, passa a ser público. Isso. Com assinaturas e que veio aos autos, que é mais um grande elemento de convicção que gerou as medidas cautelares. Está envolvido no caso um deputado? Sim. Não sei se a gente pode falar aqui o nome. Não é inconveniente, é um documento público, né? É uma deputada, na verdade, e que veio aos autos, esse documento, inclusive, trazendo, de certa forma, uma surpresa, mas é um elemento de convicção bastante consistente. Compromisso que ela firmou, né, com mentores financeiros da organização criminosa. Tá, eu estou perguntando isso aqui assim, porque a deputada, no caso, é a deputada Ana da Oito, conhecida deputada Ana da Oito, e um dos problemas que aconteceram é uma manifestação na porta da Assembleia contra a deputada, e que me parece, e aí eu gostaria de perguntar a vocês, que teria sido orquestrada, feita por esse pessoal que estava na organização. Na verdade, quanto a esse aspecto da manifestação propriamente dita, não é algo que seja relevante para a investigação. Perfeito. Houve essa manifestação, conduzida por quem a gente não sabe, mas que realmente pode ter sido em razão desse documento, esse compromisso que ela firmou, inclusive, em cartório. O governador soube dessa história quando? Antes de viajar, depois de viajar? Ou não soube ainda, ou soube depois que estava lá no desencadeamento da operação? O governador não tem nenhuma ingerência, não pode, inclusive, participar desse processo. O secretário, direção-geral, os delegados têm um dever de sigilo para com o inquérito. Até o meu conhecimento da operação já foi no momento mais avançado da operação. Então, a gente não pode dar essa informação de forma precipitada, não por não confiar, mas porque não há necessidade de se falar. Então, o governador ele sempre deu autonomia para que a instituição trabalhasse. Nossa, não quero nem... Ele já até falou comigo, desde o início, um dos primeiros compromissos que eu firmei com o governador do estado, quando a gente jantou para avaliar se aceitaria ou não o convite, 2 perguntas eu fiz a ele. Primeira delas, se haveria politização da secretaria, se eu teria interferências ou ingerências políticas na Secretaria de Segurança Pública, porque eu creio que a atividade policial não coaduna com política. Me lembro que a primeira entrevista que eu fiz aqui com vocês falou a respeito desse assunto. Pode buscar nos arquivos aí que a informação foi essa. E a outra, se eu teria orçamento para trabalhar, para não ficar passando por necessidade de administrando miséria. E que ele disse o seguinte, vai lá que tem dinheiro lá no... Ele falou do empréstimo, da possibilidade de fazer empréstimo, que queria injetar para dar um choque de gestão. E nessas condições eu aceitei, principalmente pelo fato da não ingerência política. E isso ele tem cumprido à risca. Não tem feito nenhum tipo de ingerência. Qualquer delegado é testemunha. Seria muita... qualquer policial, qualquer delegado pode falar, pode testemunhar a favor se já teve alguma ligação do diretor-geral, do secretário de segurança ou interferência do governador em qualquer inquérito, qualquer investigação. Eu deixo aí para qualquer um, se quiser, falar assim, o secretário já me ligou para interferir numa investigação, dizendo que não deveria investigar ou que eu deveria investigar alguma coisa. Então, nunca houve, o governador nunca interferiu e eu muito menos me prestaria esse papel e a instituição menos ainda. Delegados de carreira, policiais de carreira que trabalharam na investigação, que têm sua autonomia, são servidores efetivos, não se sujeitariam. Tanto que a nota do sindicato fala dessa situação, demonstrando claramente que a instituição, ela não é só uma instituição, não é só Polícia Civil. Nós temos o Judiciário e o Ministério Público que de forma alguma se deixariam manipular por interesses mesquinhos, interesses escusos, que não os de propriamente investigar os fatos. A Polícia Militar participou também dessa operação? Não, nesse caso foi uma operação exclusiva da Polícia Civil. Tivemos a Polícia Militar hoje, em conjunto com a Delegacia de Patrimônio, numa operação muito bem sucedida também de desarticulação de uma quadrilha de roubo. Lá do Macro? Do Macro e outros roubos também, inclusive o Banco do Brasil, creio que aqui da Rio Madeira, que houve um furto recentemente. E envolvimento em outros crimes que ainda vão ser apurados. Bom, das notas que saíram da CISDEC e que saíram também do deputado Hermínio, eu falo aqui do deputado Hermínio porque foi ele mesmo que fez a nota e não, no caso, a Assembleia, já que ele está afastado, não poderia fazer por ela. Mas dessas notas, a gente percebe o seguinte, que há uma animosidade que eu não vi, por exemplo, no caso da Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores foi bem sucinta, bem lacônica, numa nota dizendo que vai tomar tais e tais providências. Essa animosidade já existia antes ou ela começa aqui agora? Osmar. Bom, a questão assim, com relação à Câmara de Vereadores, apesar da nota ter sido sucinta, mas ela aparentemente foi bastante técnica, porque a partir daquele momento em que eles ainda não tinham informações, pouco poderiam falar. Então eles vão aguardar, né, o recebimento dos autos para se pronunciar e deflagrar os procedimentos que eles entendem corretos.
com relação à Assembleia Legislativa, aparenta até que a nota já tomou partido de uma situação que eles ainda não tinham conhecimento, em que na condição de investigados estariam quase que redigindo a nota da Assembleia, como você bem disse, não poderiam nem fazê-lo. De certa forma, nós ficamos entristecidos com essa politização do debate, quando a investigação foi extremamente técnica, 18 meses de investigação, profissionais ali que se debruçaram sobre o assunto, inclusive internamente, muito criticados, porque é uma delegacia nova, né, um grupo novo que foi montado, que havia uma expectativa interna com relação a isso, mas que são delegacias, ou diferente das outras delegacias, que fazem atendimento de balcão, com respostas rápidas, ações enérgicas. É uma delegacia que ela tem que aguardar o momento certo de agir. São investigações muito pacientes, tanto que houve um grande espaço de tempo entre as principais ações do Grupo de Combate ao Crime Organizado, que foi a Operação Las Vegas, que aconteceu ainda no ano passado, vocês devem se recordar. Isso. Né? E essa operação, porque são ações que exigem paciência na reunião dessas provas. Uma pergunta que chegou aí agora pelo SMS, a gente está encerrando o programa, mas a pergunta é: se eu tiver informação sobre um dos fugitivos, a quem eu devo procurar? Qual seria a informação? Veio lá de Cacoal, não me lembro aqui quem foi que citou aí a informação, que fez a pergunta, e a outra pergunta é de alguém que me questiona se esses... Carlos Good, lá de Cacoal, perfeito. E a outra pergunta é com relação a se esses corruptos, e eu estou repetindo aqui aquilo que está no SMS, se esses corruptos serão e perderão os mandatos. Não, nesse caso aí a gente já pode responder, tudo isso depende de um processo. Ninguém pode ser julgado e condenado e cassado sem um julgamento. E eu queria dizer aqui mais uma vez que há uma politização, e é natural que haja essa politização. Nós tivemos aí a Assembleia durante esse tempo todo com uma série de problemas, desde a fundação do Estado, e não seria diferente numa hora dessa. Eu acredito que essa é a politização, que é o entendimento que eu tenho com relação à politização. E com relação à informação lá para o pessoal... Não, sem dúvida, a gente pode adiantar, não há nenhuma vaidade com relação à prisão que possa ser executada. A população que tiver informação sobre qualquer um dos foragidos pode ligar tanto para o 190, que é o telefone da Polícia Militar de pronto atendimento, como também para o 197, que é o disque denúncia da Polícia Civil. Assim que tiver informação, as fotos já estão disponíveis, foram publicadas estritamente por finalidade pública. Como o secretário disse, não há interesse em escárnio público, vexame nessa divulgação, mas sim executar a prisão porque ela é necessária nesse momento. Complementando aqui também com relação à mensagem que foi encaminhada, há duas espécies de julgamentos que vão ser submetidos os possíveis acusados. Um deles é o judicial, ou seja, responder pelo eventual crime que tenha praticado no âmbito judicial, ou até mesmo cível. O Ministério Público também pode adotar as medidas de ação de improbidade no âmbito cível, né, para ressarcir o erário, para responder de maneira política administrativa. E há um julgamento que é político, que é um julgamento que é uma deliberação da Casa de Leis, seja municipal ou seja estadual, em tendo conhecimento das informações e verificando que há quebra de decoro ou qualquer outra irregularidade apontada pela Constituição Estadual, e pode instaurar esse processo de cassação ou qualquer outro procedimento que apure esse fato, mas que independe totalmente da decisão judicial. São autônomos os poderes e devem apurar os fatos aí e apurar as responsabilidades de cada um.